A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva. A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva. Oh, que mistério glorioso, a formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, que mistério glorioso, a formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra, Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra, porque senão o tempo sobra. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Chegou a hora de conversar com Deus. Pai nosso que estás no céu, o céu que é paz, o céu que é amor a todos. Santificado seja o vosso nome, pois tu és o respeito, o sagrado. Seja feita a sua vontade. Aceitemos o frio, o sol, a chuva, a natureza, a comunidade, os amigos, os irmãos. E na doença, não esmorecermos, que a fé, a coragem e a esperança estejam sempre conosco. Que possamos perdoar. Ajude-nos, Senhor, a tirar a mágoa e a tristeza do nosso coração, e que o perdão seja uma consequência da paz e alegria reinando em nosso peito. Que assim seja. Possamos então iniciar o nosso estudo de hoje. Graças ao Senhor, graças a Jesus. Olá, galerinha do GEAL, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o nosso tema é uma coisa muito importante, que eu acredito que todos vocês já fizeram alguma vez. Vou dar algumas dicas, tá bom? Vamos lá. É uma prece que foi ensinado pelo próprio Jesus. Primeira dica. Segunda, é uma verdadeira, gente, obra-prima. Pela sua simplicidade, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e também para com o próximo. Será que vocês já conseguiram adivinhar? Estou falando de uma prece. Vou para a terceira e última dica, tá bom? Transforma um ato de adoração e de submissão também. Ela é um pedido das coisas necessárias à nossa vida. É um princípio da verdadeira caridade. E aí, conseguiram adivinhar? Com certeza que sim. Nós estamos falando da oração dominical, que é o tema do nosso estudo de hoje. Também ela é conhecida como Pai Nosso. E aqui, agora, no tema, eu vou falar cada trechinho dessa prece que é tão bonita e a gente vai tentar entender aqui melhor juntos o que significa cada frase, tá bom? O primeiro trecho é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Gente, essa pequena frase ela tem um significado muito profundo. É uma forma de nós louvarmos a Deus, crendo que Ele está em todo lugar. E a gente pode perceber a sua presença pela harmonia que está em todo o universo, pela sua grandeza e pela sua sabedoria. A prece inicia já lembrando para a gente a grandeza de Deus,
que Ele está em todo lugar. Segundo trecho. Venha o teu reino. Essa frase diz que Deus deu aos homens o conhecimento das suas leis, que estão gravadas na nossa própria consciência, que nos vai trazer felicidade se a gente cumprir. Então, o forte teria que sustentar o fraco, ao invés de o esmagá-lo, o suprimi-lo, o magoá-lo, né, com a sua força. Assim, se a gente praticar essas leis, vamos estar evitando os males, gerando assim excessos e abusos. Então, todas as misérias do nosso mundo provém dessa violação ou dessa falta de prática dessas leis que estão gravadas na nossa própria consciência. E se um dia a gente praticar, vamos ter o reino de Deus aqui conosco, na Terra. Então, essa pequena frase, venha o teu reino, mostra e pede para Deus nos dar essa luz que é necessária para conduzir desse caminho de luz e de verdade, para termos uma terra em que as leis de Deus sejam cumpridas. Vamos agora à terceira frase da prece. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa frase, fazer a tua vontade, é observar essas leis de Deus e aceitá-las, gente, sem reclamar, entendendo que tudo tem um propósito, as doenças, as fases difíceis. Então, fazendo a sua vontade na terra, aqui encarnado, tanto também no plano espiritual. Vamos agora à quarta frase. Dai-nos o pão de cada dia. É para a gente dar-nos o alimento indispensável para a sustentação das nossas forças do nosso corpo, através de recursos do nosso próprio trabalho, exercendo a nossa inteligência. E também pedimos, dai-nos também um alimento espiritual, para o desenvolvimento do nosso espírito. Vamos agora à próxima frase. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos as quem nos devem. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. Cada uma, gente, das nossas infrações às leis de Deus é uma dívida que a gente acaba contraindo. E cedo ou tarde vamos ter que saná-las, vamos ter que resolver essa dívida. Então, nós estamos pedindo a Deus, nesse pequeno trecho, que nos perdoe através da sua infinita misericórdia, sobre a promessa que nós estamos fazendo a Ele e que vamos empregar os nossos esforços para não contrair mais dívidas. E que também vamos fazer o esforço para perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos fizeram mal. Afinal de contas, todos nós somos filhos de Deus e Deus está em cada um de nós. Então, precisamos aprender a perdoar. Vamos agora à nossa próxima frase. Não nos deixeis cair à tentação, mas nos livrai-nos do mal. Nesse pequeno trechinho, estamos pedindo ao Senhor a força de resistir às sugestões dos espíritos que ainda não conhecem a verdadeira luz de Deus e que tentam nos desviar do caminho do bem, inspirando maus pensamentos, por exemplo. Pedimos que nos ampare pela nossa fraqueza que ainda possuímos, porque somos ainda imperfeitos. Que nós consigamos, através das sugestões dos anjos guardiões, dos bons espíritos, corrigir as nossas imperfeições e sustentar essa vontade contínua de fazer o bem. Tudo certo até aqui? Vamos então para a última frase. Bem pequenininha, mas também com um significado muito importante. Assim seja. É o encerramento da nossa prece. Que confiamos em Deus que seja feita a vontade dele e não a nossa, porque sabemos que ele quer o nosso bem
e que Ele sabe melhor do que a gente o que nos convém. Estamos dirigindo essa prece por nós mesmos e também para todos aqueles que necessitam da sua assistência, misericórdia e bênção. Olha quanta coisa tem nessa pequena prece, não é verdade? Cada frase, cada trechinho tem um significado muito especial. Eu tirei tudo isso e com certeza tem mais um pouco, porque aqui foi só um pequeno resumo desse livro aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 28, item 2. Agora eu vou deixar vocês com uma historinha, tá bom? Vocês vão gostar bastante. Fiquem aí ligadinhos. Beijos e até a próxima. Presença Divina. Um homem, ignorante ainda das leis de Deus, caminhava ao longo de enorme pomar, conduzindo um pequeno de 6 anos. Eram Antoninho e seu tio, em passeio na vizinhança da casa em que residiam. Contemplavam, com água na boca, as laranjas maduras e respiravam a bom respirar o ar leve e puro da manhã. A certa altura da estrada, o velho depôs uma sacola sobre a grama verde e macia e começou a enchê-la com os frutos que descansavam em grandes caixas abertas. Ao mesmo tempo que lançava olhares medrosos em todas as direções. Preocupado com o que via, Antoninho dirigiu-se ao companheiro e indagou: "Que fazes, titio?" Colocando o indicador da mão direita nos lábios entreabertos, o velho respondeu. Em seguida, acrescentou em voz baixa: "Aproveitemos agora, enquanto ninguém nos vê, e apanhemos algumas laranjas às escondidas." O menino, contudo, muito admirado, apontou com um dos pequenos dedos para o céu e exclamou: "Mas o senhor não sabe que Deus nos está vendo?" Muito espantado, o velho empalideceu e voltou a recolocar os frutos na caixa de onde os havia retirado, murmurando: "Obrigado, meu Deus, por haveres despertado a minha consciência pelos lábios de uma criança." E desde esse momento, o tio de Antoninho passou a ser realmente outro homem. Olá, galerinha do GEAL, tudo bem com vocês? Gostaram da nossa história de hoje? Muito bonita, né? Fala sobre o nosso Pai, fala sobre Deus, sobre a presença divina em nossa vida. Nossa, que legal, não é verdade? Vamos conversar então sobre a história? A nossa história começa falando que Antoninho e seu tio passeavam por um pomar e que esse tio de Antoninho era um homem que desconhecia as leis de Deus. Mas vocês lembram quem é Deus? E lembram de alguma de suas leis? Em O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na questão 1, diz que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ou seja, Deus existe antes de tudo e de todos. Ele é o nosso Pai, infinitamente justo e bom. Sabe a oração do Pai Nosso? Quando nós falamos Pai Nosso que estás nos céus? Então, é sobre Ele que nós estamos falando. É o nosso Pai, o nosso Criador. Ele criou a nós e a tudo aquilo que nós conhecemos. Esse é Deus. Agora, as leis de Deus são gravadas em nossa consciência, estão dentro de nós, em nós, espíritos imortais. Elas são eternas, viverão para sempre conosco e elas nunca mudam, diferente das leis dos homens. Algumas delas são lei de adoração, lei do trabalho, lei de liberdade, lei de igualdade, lei de justiça, amor e caridade e muitas outras. São essas leis que o tio de Antoninho não conhecia. Ele, como um espírito imortal, as tinha guardadas em sua consciência, mas não as conhecia ainda de verdade, sabe?
Mas, enquanto Antoninho e seu tio aproveitavam o passeio, o ar puro e fresco da manhã, eles viram muitas laranjas. E vocês lembram o que aconteceu? O tio de Antoninho quis as laranjas, pegou uma sacola e começou a colher as laranjas de dentro de uma caixa e colocar dentro desta sacola, meio que escondido, né? Enquanto o tio de Antoninho pegava as laranjas, ele olhava de um lado para o outro, preocupado se alguém estava vendo. Mas vejam só, se ele estava preocupado em ser observado por outra pessoa, é porque coisa boa ele não estava fazendo, não é verdade? Se nós não estamos fazendo nada de errado, não temos que ter preocupação, não é mesmo? Será que era legal isso? Pegar laranjas sem falar com o dono? E aí, Antoninho, vendo aquela cena do tio pegando as laranjas, perguntou o que ele estava fazendo. O tio disse baixinho que era para eles aproveitarem e pegarem as laranjas escondidas. Ah, mas Antoninho não concordou com aquilo, não é mesmo? Ele não concordava com isso, de pegar o que não é dele, de outra pessoa, escondido, sem pedir. Isso não é legal, não é verdade? E foi aí que Antoninho apontou para o céu e perguntou se o tio não sabia que Deus estava vendo. Porque pode ser que ninguém esteja vendo próximo a nós, mas Deus vê tudo. Ele sabe de tudo, até quando uma folha cai de uma árvore. Deus sabe dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e sabe também de nossas ações, dos nossos erros e dos nossos acertos. Então, quando nós achamos que nós estamos fazendo algo escondido, não estamos. Deus vê tudo e sabe de todas as coisas. Então, não era correto pegar nada escondido, achando que estava escondido, pois Deus está sempre vendo. E Ele nos cobra através de nossa consciência. Quando há algo errado, quando nós estamos fazendo algo que não é legal, que não é certo, a nossa consciência nos cobra e nos pergunta se o que você está fazendo é certo ou errado. Mas como nós podemos ter a certeza da presença de Deus em nossas vidas? É fácil. Quando nós acordamos, por exemplo. Acordar é algo fantástico. Estar vivo é maravilhoso. E nós temos essa certeza quando acordamos, pois foi Deus quem nos criou. Foi Ele quem nos deu a vida. Na natureza, nós também podemos ter essa certeza, pois a natureza convive em perfeita harmonia. Os vegetais, os minerais, os animais, tudo convive em harmonia. E com isso nós podemos também ter essa certeza. E no amor que nós temos em família, que nós temos com os nossos amigos, o amor universal que nós temos uns com os outros por sermos irmãos, filhos do mesmo Pai. Isso tudo demonstra a presença de Deus em nossas vidas. E foi assim que o tio de Antoninho despertou para a presença de Deus em sua vida, porque ele ficou espantado com tudo que aprendeu com o sobrinho naquele momento, que Deus está em todo lugar e vê tudo, sabe de tudo. Foi neste momento que vocês notaram que ele fez uma pequena oração de agradecimento a Deus por haver despertado a sua consciência através do sobrinho. Foi neste momento que o tio de Antoninho passou a ser outro homem, ficou muito agradecido a Deus e consciente das suas leis. Mas vocês sabiam que tem outra pessoa que já esteve por aqui e que nos ensinou também muito sobre Deus? Sim, sabe quem foi? Foi Jesus. Jesus veio ensinar e exemplificar todo o amor que Deus, nosso Pai, tem por nós. Ele trouxe uma oração para nos ensinar, chamada Pai Nosso.
E no Pai Nosso ele começa: Pai Nosso que estás nos céus. Ou seja, ele quis dizer que Deus está acima de tudo e de todos, que ele é o nosso Pai, ele é o nosso Criador. Criou a nós, as estrelas, as flores, criou tudo. Ele é o Pai de todos nós e o Senhor dos céus, dos planetas, da terra. Ele tem a todos nós como filhos, iguais. Com isso, Jesus também explicou que somos no mundo igual uma grande família, porque somos todos irmãos e temos o dever de ajudar uns aos outros, até aprender a amar a todos. Ele mesmo nos instruiu a viver com fraternidade, auxiliando a todas as pessoas, para que assim possamos ser felizes, e que devemos viver no caminho do bem e da paz. Jesus foi o nosso maior exemplo. Foi Jesus que nos trouxe também o amor de Deus. Então é isso, galerinha. Vamos ficar por aqui e agora vamos para a nossa atividade. Um beijo. Tchau, tchau. Olá, galerinha do bem. É assim que um evangelizador trata as crianças. Legal, né? Galerinha do bem. Então, galerinha do bem, hoje nós estamos conversando sobre a oração, esse momento sublime que estamos em contato com o plano superior, com o nosso irmão maior, com Deus, nosso Pai querido. E a oração, né? O que Jesus nos diz? Assim, olha, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Está registrado no Evangelho de João, no capítulo 5 e versículo 30. E o que ele quer dizer? Que ele não pode fazer nada sem a presença amorosa de Deus Pai, assim como nós não conseguimos fazer coisas boas sem a presença dele, né? No livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, está assim: o homem nada pode sem Deus. É o que Jesus diz, né? Sem ele nós não conseguimos fazer nada, ser essa pessoa que nós já somos hoje em dia. Estamos caminhando, evoluindo, procurando nos melhorar sempre, cada vez mais, né? Sempre auxiliando ao nosso irmão e, consequentemente, nos auxiliando, né? Deus está conosco em todas as circunstâncias. É verdade, né? Indiscutível isso. Mas se você não estiver com Deus, ninguém pode prever até onde descerá o seu espírito nos domínios da intranquilidade e das sombras. Isso aí quer dizer o quê? Se a gente não estiver com Deus, a gente faz um monte de bobagens e depois a gente sofre. Mas estando com Deus, através da oração, pedindo conselhos, conversando com Ele, pedindo ajuda até para outras pessoas, a gente está no caminho certo, a gente se sente mais feliz e consegue fazer os outros felizes. Nós raciocinamos melhor, nós tomamos atitudes melhores, temos bons sentimentos em nosso coração, nossos pensamentos fluem melhor e pensamos coisas melhores. Bom, para que a gente possa estar em contato com Deus, a oração é o melhor meio. Tanto é que Jesus, quando nos ensinou a oração do Pai Nosso, olha só, nós temos um nome, oração do Pai Nosso. O Pai, que é meu, é seu, é de todos nós. E Jesus, ele se colocou como a gente, olha, Pai Nosso, dele e de todos nós, para que a gente pudesse estar em contato com ele, para progredirmos sempre. E para, assim, nós
termos um exemplo de que a gente nada pode sem ele, né, sem a luz de Deus, vamos fazer uma atividade. Você vai precisar de uma folha em branco, um lápis, uma caneta. Eu vou usar um hidrocor para que vocês possam visualizar melhor, ok? E aí, o que nós vamos fazer com essa folha e esse lápis? Vamos propor a vocês, só que tem um detalhe. Deixa eu me abaixar aqui para poder falar com vocês. Essa atividade deverá ser feita com os olhos vendados. Então, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês o que eu vou fazer com os olhos vendados. Eu disse vendados, mas a atividade é com os olhos fechados. Até para vocês verem, né? Tirei meu óculos. Fazer com os olhos fechados. Vou apertar bem os meus olhos. Eu espero que vocês consigam ver. Tá aí o que eu vou fazer. Ok? Então, vamos lá. Fechar os meus olhos. O que nós vamos fazer? Uma casa com os olhos bem fechados. Vou colocar uma porta com a fechadura. Fazer a janela. Ao lado dessa casa, eu vou tentar desenhar um carro. E tô percebendo que eu tô fazendo roda de bicicleta, mas tudo bem. Agora eu vou abrir os meus olhos. Sem Deus, a gente faz tudo errado. A gente não consegue fazer as coisas corretas. Então, a oração é a luz em nossas vidas. São os nossos olhos abertos para que a gente enxergue aquilo que a gente está fazendo, o correto. Então, que possamos estar em prece a todo momento. Não precisa ter um momento específico. Só quando acordar, só quando dormir, só quando for comer, quando acabar de comer, quando for sair, quando chegar. Não, a todo momento você pode estar em oração. E a oração, você não precisa ficar falando a vida inteira, né? Ou pensando grandes frases. Simplesmente agradecendo. Graças a Deus que eu tive uma noite tranquila de sono. Graças a Deus eu tive água para tomar banho, tive roupa para me vestir e agora eu vou para a escola. Graças a Deus cheguei na escola. Graças a Deus cheguei em casa. Graças a Deus pela comida que a minha mãe fez. E assim por diante, tudo rendendo graças a Deus. Então, ó, que tenhamos os olhos abertos para Deus Pai, através da oração. Essa luz que nos ilumina. Beijos. Fiquem com Deus. Papai do céu, tá chegando a hora do final da nossa evangelização e a gente queria te agradecer por tudo que a gente aprendeu, por esse trabalho feito com tanto carinho, com tantas mãos amorosas que fizeram cada pedacinho dele. Te agradecer por quem juntou todos esses pedacinhos e conseguiu colocar aqui na internet para a gente mesmo de longe conseguir estar pertinho da nossa casa espírita, para a gente mesmo aparentemente distante conseguir estar pertinho de cada um dos nossos evangelizadores que vibram por nós nesse momento, que torcem para que a nossa casa, a nossa família esteja em harmonia. Obrigada, Senhor, e até a semana que vem,
no próximo dia da evangelização. Graças a Deus. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão. A porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração. A vida transpirando plena em formas naturais. E os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer. A minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça, do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão. A porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração. A vida transpirando plena em formas naturais. E os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer. A minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Senhor, que queres que eu faça, do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Senhor, que queres que eu faça, do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, que quer... Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome,
falava às pessoas, jogava sementes, plantava e colhia paz, mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar, Senhor, em seu nome. Senhor, em seu nome. Eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando o meu caminho. Sou o meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar, Senhor, em seu nome. Senhor, em seu nome. Avisos de abril. Dedo, Departamento Doutrinário. O SEM oferece vários cursos doutrinários em diversos horários. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal, O Ceareiro de Miguel. Informações pelo WhatsApp com Nilza, 987861201. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Grupo de Educação Espírita André Luiz, GEAL. Evangelização de crianças de 3 a 12 anos durante as reuniões públicas. Evangelização presencial nas reuniões de quinta-feira e domingo. E antes da reunião pública virtual de sexta-feira. Informações pelo WhatsApp com Maria Priscila, 971426863. Evangelização de sábado, às 15 horas. Recepção a partir das 14h45. Evangelização para bebês, crianças, jovens e da família. DEA,
Departamento Assistencial. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Contamos com a sua colaboração na campanha do enxoval para gestantes assistidas no SEM. Doe fraldas tamanho P e M e roupinhas de bebê. Recebimento de doações. Estamos recebendo gêneros alimentícios, roupas, calçados, óleo usado, brinquedos e todos os demais itens da campanha do DEA. Não estamos recebendo caixas de leite, lacre de latinhas, papel, papelão, revistas e tampinhas plásticas. Recebimento de doações no SEM de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13 às 16h30. DEPRO, Departamento Promocional. Visite nosso bazar aos domingos e quintas-feiras após a reunião pública. O pagamento das mensalidades e doações poderão ser realizadas através de transferências, depósitos ou Pix diretamente na conta corrente do SEM, Centro Espírita Miguel, Banco do Brasil 001, Agência 1524-5, conta corrente 130025-3. Chave Pix é o CNPJ 42482-901/1000 ao contrário, -07. É importante que as operações sejam informadas por e-mail semtesouraria@gmail.com ou pelo WhatsApp 991586760. Precisando conversar? Você não está sozinho. Procure nosso atendimento fraterno. Atendimento fraterno presencial. Todos os domingos, de 9 às 10 horas, e às quintas-feiras, de 13h30 às 14h30. Ou faça um agendamento pelo WhatsApp 21 95904-9094 ou pelo e-mail atendimentofraterno@gmail.com. A Prece da Saudade retornou ao formato online, toda última quinta-feira do mês, pelo canal do YouTube do SEM, às 19h30. Reuniões presenciais. O uso da máscara é opcional. Reuniões públicas. Domingo às 9 horas e quintas-feiras às 14h30. Fluidoterapia. Terça-feira às 19h30 e quarta-feira às 9 horas. Reuniões online. Fluidoterapia. Terça-feira, 19h30, reunião pública, sexta-feira, 20 horas, e Prece da Saudade, última quinta-feira do mês, às 19h30. Campanha de irradiação pela paz, toda terça-feira, às 9 horas, no canal do YouTube do 15º Seu CERJ Oficial. Boa noite, amigos queridos.
Olha só que maravilha podermos mais uma noite estarmos aqui juntinhos. É com grande alegria que a nossa Casa de Miguel vem trazer aqui pelo canal do YouTube a palestra dessa noite. E a palestra vai ser através do nosso companheiro Marcelo Pacheco, com um tema muito enriquecedor para todos nós. Virtudes, aquisição do espírito. É muita coisa para aprendermos, não é mesmo? É muita coisa para refletirmos juntos. Não perca essa oportunidade, gente. Fiquem conosco, acompanhem até o final. Queria lembrar também da importância de dar o joinha, tá? Por favor, que é para poder aqui os nossos vídeos, né, com tanta coisa legal que a gente escuta, com tanto aprendizado que nos traz, com tanto conforto que a doutrina espírita vem trazendo através das exposições feitas, através das palestras feitas, para cada um de nós. Então é importante que vocês deem o link de vocês, tá bom? O joinha. Olha, outra coisa, hein? Aqui embaixo nós encontramos descrição do vídeo. Nessa descrição do vídeo, quando você acessa ali, você tem uma série de informações. Nós temos, olha, as músicas tocadas na ambiência. Vocês já repararam que essas músicas, elas são exatamente, tem a ver assim muito com o tema que está sendo desenvolvido? Exatamente, tem sim, é legal. Então, se você tiver alguma dúvida, tá ali o título da música, tá bom? Outra coisa também, ela traz também nessa descrição do vídeo, falando sobre o jornalzinho Ceareiro. Gente, tem tanta coisa nesse jornal, clica ali, não perde tempo. Olha, você tem cursos que a nossa casa oferece, tem diversas as reuniões que vão acontecendo na nossa casa. Temos reunião presencial e temos essa de sexta-feira que é online. É bom você saber, estar por dentro disso, né? Isso é importante para todos nós. Tem também, olha, às vezes você precisa conversar, não é mesmo? Não sabe com quem vai conversar? Nossa casa tem atendimento fraterno, e o atendimento fraterno ele também funciona presencial e online. Vai lá, aí na descrição do jornalzinho Ceareiro, clica aí que você vai saber exatamente as informações necessárias, tá bom? Então, meus queridos, fiquem conosco, sintam-se acolhidos pela espiritualidade amiga, trabalhadora da nossa casa. Vamos abrir a porta dos nossos corações, vamos abrir a porta do nosso lar interno, para que Jesus possa entrar, para que a gente ressinta assim dessas vibrações que vão sempre confortando, e cada palavra que é trazida, né, nesse momento das reflexões, o quanto isso nos conforta. Fiquem conosco. Obrigada, graças a Deus, graças a Jesus. Do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Na fonte do bem. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 19. Muita gente só admite auxílio eficiente quando o dinheiro aparece. Entretanto, há serviços que o ouro não consegue remunerar. Há vencimentos justos para os encargos do professor. Todavia, ninguém pode estabelecer pagamento aos sacrifícios com que ele abraça os mistérios da escola. Existem honorários para as atividades do médico. No entanto, pessoa alguma logrará recompensar em valores amoedados o devotamento a que se entrega o missionário da cura no socorro aos enfermos. Não se compra estímulo ao trabalho.
não se vende esperança nos armazéns. O sorriso fraternal não é matéria de negócio. Gentileza não é artigo de mercado. Onde a vida te situe, aí recolherás todo dia múltiplas ocasiões de fazer o bem. Nem sempre movimentarás bolsa farta para mitigar a penúria alheia, mas sempre disporás da frase confortadora, da oração providencial, da referência generosa do gesto amigo. O apóstolo Paulo reconhece que às vezes atravessamos grandes ou pequenos períodos de inibições e provações, pelo que nos recomenda: enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Contudo, mesmo nas circunstâncias difíceis, urge endereçar aos outros o melhor ao nosso alcance. Porque, segundo as leis da vida, aquilo que o homem semeia, isso mesmo colherá. Pai amado, mais uma vez aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, para podermos agradecer por tudo que nos tem concedido. Que na reunião de hoje possamos estar com os nossos corações e mentes abertas para acolher as boas vibrações e absorver o conteúdo das lições. Amigos espirituais que aqui se encontram conosco, nos ajudem a melhor compreender o que for dito hoje e que as bênçãos aqui derramadas possam nos trazer o conforto e o refrigério que necessitamos. Que a reunião de hoje possa transcorrer em harmonia e que os trabalhos possam ser executados na sua plenitude. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade e pedimos a bênção para darmos por iniciada a reunião de hoje. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Miguel. Meu nome é Marcelo, sou um trabalhador da casa e com muita alegria que nos encontramos aqui hoje, cada um em nossos lares, mas com os nossos corações envolvidos, com esse sentimento de alegria, de aprendizado, de fraternidade. Então hoje nos reunimos para falar de um tema muito especial para a doutrina espírita, né? Quando a gente entra na doutrina espírita, a gente começa a entender que a nossa maior razão, né, o motivo principal para que estamos nessa vida, nessa caminhada, é a nossa evolução, é o nosso melhoramento, né, a nossa capacidade de cada dia melhorarmos um passinho de cada vez em direção a esse bem sublime, em direção ao nosso Pai Criador. Para isso fomos criados, simples e ignorantes, para caminharmos lentamente, passo a passo, para essa verdade absoluta, para esse amor infinito que nos criou, que é o nosso Pai Celestial. Então hoje a gente vai falar de um tema que vai trazer muitas ferramentas importantes para nos auxiliar nessa caminhada. Hoje nós vamos falar das virtudes, aquisições do espírito imortal. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa ferramenta, algumas ferramentas que a gente vai ver, que vão nos ajudar muito nessa caminhada, para a gente entender melhor o que são as virtudes, né, o que significa virtude,
quais são os exemplos, quais são as qualidades, as potências que precisam ser trabalhadas como virtudes, qual a relação que elas têm com a verdadeira felicidade, essa verdade absoluta, qual a relação dessas potências com a evolução do nosso espírito imortal. E, principalmente, ferramentas para a gente trabalhar essas virtudes dentro de nós. Então, vamos caminhar, começando a nossa jornada com definição de virtude. A gente vai ver que esse termo virtude, ele surgiu na Grécia, né, com a palavra areté, que também pode ser traduzida como excelência, olha só. Então ela foi traduzida para o latim, aproveitando o radical virtus, né, que significa força viril, capacidade de fazer algo. O dicionário Aurélio, ele traz para a gente um conceito que mostra bem esse sentido dessa palavra para o nosso entendimento. Ele traz que virtude é a qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável. É a conformidade com o bem, com a excelência moral. Bom, aqui a gente já começa a entender que virtude está ligada a esse bem maior que a gente busca, né? Virtude é essa excelência moral das nossas potencialidades. É o que nos impulsiona para um caráter de excelência, né? Então, a gente vai observar que lá, né, quando a gente pega a história, né, quando a gente pega todo esse conceito filosófico da história, a gente vai ver que as virtudes elas vieram sendo trabalhadas desde a antiguidade, né? Sócrates já trabalhava, Sócrates já trazia esse conceito de alma imortal e já começava a entender que as potencialidades estavam ligadas a essa alma imortal, que o corpo não poderia ser dono dessas potências, né? Esse nosso corpo material, ele era finito, limitado, enquanto as potências da alma eram ilimitadas. Então, Sócrates, assim como assim como Platão, Aristóteles, né, os seus seguidores, Tomás de Aquino, os grandes filósofos da nossa história, trabalharam essas potências da alma que nos conduziam, que serviam como indicativos, né, para que nos tornássemos pessoas melhores, pessoas virtuosas. Então, eles mostraram por meio da história que a felicidade plena só poderia ser atingida se nós nos tornássemos seres virtuosos, se nós nos aproximássemos dessa felicidade verdadeira, aliás, dessa verdade real que está ligado à alma. Só isso traria essa felicidade verdadeira para a nossa essência. Todos essas felicidades, esses interesses materiais, eles são transitórios, são passageiros, se tornam muito pequenos comparados com essa verdadeira essência, né? Com a nossa verdadeira felicidade. Então ele mostra que são elementos fundamentais para que a gente possa dominar as nossas más inclinações, para que a gente possa caminhar nessa direção da moralidade plena, da nossa perfeição moral, como a gente viu, né, pelo significado do termo propriamente dito virtude. Então, Tomás de Aquino, aproveitando esse trabalho, né, de Sócrates, Platão, Aristóteles, eles trabalham essas virtudes, eles produzem uma espécie de termo, né? Eles conseguem montar as 4 virtudes fundamentais, que são chamadas de 4 virtudes cardeais. São esses 4 elementos que eles conseguem identificar como virtudes principais que conduzirão a nossa alma, o nosso espírito, a essa plenitude. Por meio desse aprendizado diário, por meio dessa ação contínua, a nossa existência ela vai sendo lapidada em direção a essa moralidade plena. Então, Tomás de Aquino, né, aproveitando esse trabalho, formaliza essas 4 virtudes cardeais, que seriam a prudência, a temperança,
a fortaleza ou coragem e a justiça. E é interessante que, quando a gente começa a ver cada uma delas, a gente vai entender como elas interagem entre si e elas se completam. Quando eles trazem para a gente, né, a questão da prudência, a prudência está muito ligada à nossa razão, à nossa capacidade de analisar, de entender do que se trata e qual a melhor atitude seguir. Tomás de Aquino fala que a prudência é uma das principais virtudes das 4 virtudes cardeais. Porque ele fala exatamente que é a prudência que vai dizer qual caminho devemos seguir. Mas Tomás de Aquino também ele traz para a gente uma observação que ele diz o seguinte, que podemos, nesse processo, sermos arrastados para decisões equivocadas. Porque se somos impulsionados pelas nossas razões interiores, as nossas más inclinações tendem a influenciar essa razão. Então, podemos cometer equívocos, porque ainda temos traços de imperfeições dentro da nossa essência. Então, por isso, a prudência está tão ligada à sabedoria. Porque, para trabalharmos essa noção de prudência, nós temos que ter o máximo de sabedoria, o máximo de conhecimento, de informação, para que a gente possa ter uma atitude o mais próximo possível da correta. Então, Tomás de Aquino ele fala que a prudência ela não pode caminhar sozinho, somente com a sabedoria. Ela precisa de mais outras 2 virtudes que vão ajudá-la nessa caminhada, vão dar esse norte para que ela não fuja para nenhum dos extremos. Então, Tomás de Aquino traz para a gente que é importantíssimo caminharmos com uma segunda virtude chamada temperança. A temperança é justamente o que vai nos afastar dos excessos, o que vai nos afastar dessas más tendências que nos arrastam, porque ainda nos equivocamos. Ainda entendemos que essas virtudes, né, essas sensações ainda terrenas são importantes. Então, a temperança vai mostrar para a gente que o que realmente é fundamental, a razão, ela vai nos direcionar, mas o que vai mostrar o que são os excessos é justamente a virtude da temperança. Mas nesse processo nós vamos precisar de uma outra virtude tão importante quanto a temperança, que é a coragem, a fortaleza, ou fortaleza, né? Pode ser usado um dos sinônimos. Então, a coragem ou fortaleza, ela vai ser justamente a virtude que vai nos ajudar a enfrentar esses desafios. Vai nos ajudar a entender para onde precisamos caminhar e caminhar com fé, com força, né, com confiança. Então, a coragem é que vai nos dar essa energia para traçarmos essa caminhada para essa direção correta, que a prudência e a temperança nos mostrou. A temperança nos afastou das escolhas erradas, ressaltou as escolhas certas. E a coragem vai nos dar energia para caminharmos nessa direção. Só que nesse processo de caminhada, a gente precisa também ter atenção e utilizar uma outra ferramenta, que é uma outra virtude, que se chama justiça. A justiça ela vai servir como um parâmetro para que nesse processo a gente entenda as nossas limitações com relação aos outros, a esses terceiros, aos outros agentes que estão em volta das nossas ações. Então, toda vez que a gente praticar uma determinada ação, eu preciso me preocupar se ela está sendo justa também com os outros que estão à nossa volta. Então, quando eu penso nessas 4 virtudes cardeais, é onde Tomás de Aquino ele traz para a gente a tese da conexão das virtudes. Ele começa a nos mostrar que essas 4 virtudes estão entrelaçadas e que elas precisam ser desenvolvidas sempre uma em correlação à outra. Seria impossível desenvolver uma dessas virtudes sozinho, sem trabalhar as demais. Mas aí a gente pode pensar o seguinte, né? E as nossas paixões? Então, se o objetivo das virtudes, né, é trabalhar essas paixões que nos arrastam
para aqueles sentidos que ainda que são negativos, né? Combatermos as paixões internas que nos afastam desse caminho do bem. Então, uma pergunta aqui: todas as paixões são ruins? É uma primeira reflexão que eu trago, né? Será que todas as paixões que envolvem o nosso ser, que nos impulsionam, que nos estimulam, será que todas essas paixões precisam ser combatidas? Será que todas elas são negativas? E aí, pessoal? Para responder isso, a gente vai precisar da ajuda, né, do Livro dos Espíritos. Vamos recorrer lá na questão 907 do Livro dos Espíritos, para a gente entender se todas as paixões precisam ser combatidas. Para isso, Kardec pergunta aos espíritos: o princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza? E os espíritos respondem: não. A paixão está num excesso aliado à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, e pode levá-lo a grandes coisas. Olha que interessante. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Então, a gente já começou a entender aqui que a gente está falando muito de virtudes, né? De domar as nossas más inclinações, as nossas paixões. Mas a gente está começando a entender agora também que paixões são essas que precisam ser domadas? Que más inclinações são essas que precisam ser domadas? Que sentimentos são positivos, me impulsionam, me estimulam, e quais me arrastam para o lado contrário? Então, para ter um melhor entendimento, Kardec faz a questão 908, que diz o seguinte: como definir o limite em que as más paixões deixam de ser boas para se tornarem más? E os espíritos respondem: as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem. Olha que interessante. E o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, deixa que elas os dirijam, o homem cai nos excessos e a própria força, que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Então, essas duas questões do Livro dos Espíritos, elas são importantíssimas para a gente entender que nem toda paixão é ruim. São elas, como o próprio Livro dos Espíritos traz para nós, né? São elas que muitas vezes nos impulsionam para o bem, nos impulsionam para grandes conquistas. O problema é eu ter a sabedoria de distinguir os extremos, né? Eu ter a sabedoria de domar esse sentimento para que eu conduza e não seja conduzido por ela. Isso mostra a importância do nosso tema de hoje para que a gente consiga entender como trabalhar as nossas virtudes para que a gente não seja conduzido pelas nossas paixões. Bom, então agora a gente já sabe que eu preciso da prudência, né? Eu preciso da sabedoria agregada para que eu consiga tomar atitudes acertadas. Eu preciso da temperança para mostrar que esses meus estímulos, se eles são positivos ou não. Eu preciso da justiça para entender que essas atitudes elas não estão entrando num terreno alheio, elas não estão ferindo terceiros, que a minha atitude ela não vem causar nenhum mal a nenhuma outra pessoa. E principalmente eu preciso da coragem para entender que essas virtudes, para entender que determinadas tendências precisam ser combatidas. Vamos lembrar do exemplo de Sócrates. Sócrates foi condenado à morte, não foi? Foi condenado a tomar um cálice de cicuta. Lembram? Qual foi a atitude de Sócrates quando ele foi condenado a ser morto por envenenamento? Sócrates se rebelou, se revoltou, ou ele manteve a sua serenidade, tomou o seu cálice de veneno e aceitou o seu destino com serenidade. Sócrates em nenhum momento se revoltou, porque ele sabia que para ele era melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. Então Sócrates
recebe a sua pena, mesmo sabendo ser inocente, porque sabia que ele não estava cometendo nenhum mal a ninguém. Ele enfrenta corajosamente a morte frente a frente, entendendo que as suas potências, a sua real potência da alma seria mantida, a sua sabedoria seria mantida. A sua plenitude estaria viva após aquela passagem material limitada, transitória. Isso é coragem. Coragem de enfrentar, frente a frente, as dificuldades materiais, frente a um fim eterno, a um fim espiritual. Um grande exemplo para a gente, para uma dessas virtudes, que foi a coragem. Bom, mas, né, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né, capítulo 13, Paulo traz para a gente outras 3 virtudes também extremamente importantes, que são as virtudes teológicas, ou virtudes teologais, que são a fé, a esperança e o amor. São as virtudes que nos ligam a essa eternidade, né? Que nos ligam à sublimidade divina do Criador. Então, temos que trabalhar as virtudes cardeais para a nossa potência, né, espiritual, mas temos as potências que são interligadas às nossas potências cardeais, fortalecem ainda mais essa conexão com o nosso Pai Celeste, que são as 3 virtudes teológicas. Outro filósofo que trouxe para a gente, que ampliou esse conceito de virtude para que a gente pudesse entender melhor, né? André Comte Sponville, professor da faculdade de Sorbonne, em Paris, né, lá no seu livro Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, ele expande esse conceito para que a gente possa enxergar um pouco melhor. Então ele traz para a gente a polidez, a fidelidade, a prudência, temperança, coragem e justiça que nós vimos, mas traz também a generosidade, a compaixão, a misericórdia, traz para a gente a gratidão, a humildade, a simplicidade, a tolerância, a pureza, a doçura, a boa-fé, o humor, a alegria e, principalmente, o amor. Então, são exemplos de potência que temos que trabalhar no nosso dia a dia para que possamos seguir em direção a esse Pai Criador, em direção à sublimação da verdadeira felicidade, que é esse sentimento de plenitude, de verdade, de amor. Então, a gente vai começar a ver agora que virtude, ela está diretamente ligada à felicidade. A gente vai ver que lá nos estudos, né, feitos pelos principais, eu separei só alguns apontamentos, diversos e diversos, nós temos dezenas de filósofos na nossa história que trouxeram essas reflexões, mostrando que a nossa felicidade plena está ligada à nossa atitude virtuosa. Então, Sócrates, né, como eu já disse, né, ele colocava claramente que ele preferia sofrer uma injustiça a praticá-la. Né? Então, ele aceita a sua condenação feliz, como eu disse. Assim como Sócrates, Platão, Aristóteles e muitos outros filósofos nos ensinam que o homem não é só o corpo, mas principalmente a alma, que a verdadeira sabedoria pertence ao espírito imortal. Sabemos hoje já que fomos criados simples e ignorantes para seguirmos em direção ao Pai Celestial, né? Fomos criados como fiel semelhança de Deus. Lógico, uma semelhança relativa, né? Deus é o Criador, jamais uma criatura pode ser igual ao Criador, senão ele também se tornaria Criador. Mas no sentido de caminharmos para essa perfeição relativa que podemos atingir, lapidando passo a passo as nossas atitudes, né, as nossas ações. Então, eles nos mostram que a felicidade está ligada ao verdadeiro bem da alma, que só pode ser atingido por meio de uma conduta virtuosa e justa. Para Aristóteles, virtude não é algo com o qual se nasce, mas algo que se deixa, algo que se desenvolve, que se cultiva. Enquanto a virtude intelectual cresce a partir do ensino, a virtude moral é adquirida como resultado do hábito de boas práticas. Tanto que Aristóteles, lá no seu livro, né, Ética a Nicômaco, ele traz para a gente uma passagem que é bem interessante, que ele fala: o hábito, meu amigo, não é senão uma longa prática,
que acaba por se tornar natureza. É o que a gente fala, né? A cada dia, a cada amanhecer, é uma nova oportunidade de nos transformarmos, de nos corrigirmos, de mudarmos as nossas atitudes, de revermos os nossos hábitos, transformarmos os nossos hábitos do dia a dia em hábitos melhores, em hábitos virtuosos, para nos direcionarmos para essa luz divina, para esse amor universal, que é pura luz. Então, o desenvolvimento de nossas virtudes nos aproxima de Deus. Então, por meio delas, nos aproximamos do Criador. Então, a gente começa a entender que as virtudes estão ligadas à prática do bem. Essa prática do bem aumenta as nossas potencialidades, nos afasta das más escolhas, e nesse processo de iluminação, nos aproximamos de Deus. Tanto que, né, a primeira epístola de Paulo, ela traz para a gente: Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Assim também, né, em outra passagem de João, onde Jesus fala: eu vim ao mundo como luz, para que todo o que crê em mim não fique nas trevas. Então, a gente percebe que nós fomos criados para seguirmos a luz. A gente já sabe hoje, por meio da doutrina espírita, que o mal, na verdade, não existe, né? O mal é a ausência de bem. Então, o mal não foi criado. O mal que é praticado, ele, na verdade, é a ausência de amor. Então, esse mal que existe, que a gente enxerga, não foi um mal criado, e sim um mal que, na verdade, existe por meio da ignorância, por meio da gente se ausentar a essa prática do bem. Então, a gente percebe que, se a gente olhar a história, nós sempre buscamos adoração, sempre buscamos Deus, da nossa forma equivocada ainda, mas sempre buscamos Deus, né? Lá atrás, quando a gente adorava os deuses, né? O Deus Lua, Deus Sol, né? O Deus Trovão, Deus Raio, né? Quando a gente, de alguma forma, buscava potencialidades para nos conectarmos, a gente já estava buscando Deus. Ainda com ignorância, ainda com sentimentos equivocados, ainda com percepções equivocadas, mas a gente já estava buscando Deus. Isso mostra, a gente vê um ponto muito importante que chama atenção, né, que me chamou muita atenção, foi um momento no Egito onde, em meio a mais de 2.000 deuses, né, a um sistema totalmente politeísta, nós tivemos um faraó que, tocado por esse sentimento, transformou esse sentimento de adoração dos egípcios, derrubou todos os deuses politeístas e trouxe um único Deus, que foi o Deus representado pela figura do Sol, o faraó Akhenaton. Isso foi mais ou menos em 1530 a.C. Ele traz essa figura do Sol irradiando a sua luz em todos os seres da humanidade, como a representação do único Deus, do Deus Criador. Olha como trazemos dentro de nós essa essência divina que nos impulsiona. E todo esse aprendizado, logo depois dessa passagem de Akhenaton, né, que Moisés foi encontrado no rio, né, lá na sua cestinha, no lago, colocado para ser salvo da matança, ele é recolhido pela filha de um faraó e recebe a cultura, e também, certamente, recebe essa cultura deixada por Akhenaton, que com certeza fortaleceu na sua jornada, na sua missão. Então, olha que interessante, né? Um sistema totalmente politeísta se transforma em monoteísta. Claro que esse regime ele foi destituído em pouco tempo, não durou muito, porque, infelizmente, a gente sabe que o politeísmo ele trazia no Egito, ele alimentava diversos interesses. Ele alimentava poder, alimentava dinheiro, alimentava venda, um comércio muito grande. Muitos sacerdotes eram beneficiados com esse poder extremo, né, com essa venda de sacrifício de animais. E quando Akhenaton traz esse amor a esse Deus contemplativo, que não precisa de nada disso, né, que os seus templos seriam reduzidos a um contemplamento ao céu aberto,
para contemplar por meio do sol, por exemplo. Então, é lógico que isso atinge vários interesses, né? Mas o importante é que isso mostra que temos a nossa centelha divina. O Leon Denis traz, né, no seu livro, O Problema do Ser, Destino da Dor, ele traz lá, nesse capítulo 24, para a gente essa passagem muito importante também. Estamos na margem da ignorância, do desconhecimento, que me causam sofrimentos, angústia, tristeza, desespero. E existe um caminho que me permite trilhar e chegar do outro lado desse rio, onde eu encontro a paz, o equilíbrio, a sabedoria, o amor, que nos conduz à verdadeira felicidade. Olha como o conhecimento, olha como o conhecimento ele é primordial para nos direcionar para o bem. Não todo Emmanuel, não à toa Emmanuel traz para a gente, né, que o conhecimento a gente precisa primeiro conhecer, né, meditar, sentir, para então vivenciarmos. Então esse conhecimento ele é o embrião de toda essa transformação. Por meio dessa busca é que a gente consegue entender o que é certo, o que é errado, a gente consegue compreender por que caminhar em determinada direção. Esse grande escritor, né, Marquês de Valvernardes, né, em seu livro Reflexões e Máximas, ele traz uma reflexão interessante. Ele traz o seguinte, que a utilidade da virtude ela é tão evidente que os maus a praticam por interesse. Olha que interessante. A virtude, quando a gente começa a praticar, a gente começa a tornar os nossos hábitos virtuosos, isso traz um prazer tão grande, uma alegria tão grande, que isso começa a despertar interesse. Por que aquela pessoa é assim? Porque, na verdade, ela está em paz, ela está em conexão com tudo isso que é belo, que é sublime, que é divino. Isso transforma transformam as nossas decisões, né? A gente se torna pessoas melhores, nos tornamos pessoas melhores. Mas qual a importância de trabalharmos as virtudes como verdadeiras riquezas para o nosso espírito imortal? Qual a relação entre as virtudes e o espírito imortal? Será que essa ideia de reencarnação é coisa da cabeça dos espíritas? E aí? Porque a gente está falando de virtudes, a gente está falando de felicidade, e a gente está falando que as virtudes estão ligadas à verdadeira felicidade porque se ligam à nossa alma imortal, ao nosso espírito, porque se referem a nossas potências que estão ligadas ao nosso espírito imortal. Mas essa ideia de espírito imortal, será que isso é coisa de espírita só? É coisa da doutrina espírita? A gente vai ver que não. Isso vem ao longo da nossa antiguidade, cultuado pelos principais estudiosos, já traziam esse conhecimento para a gente, né? Lá em 3.000 anos antes de Cristo, os primeiros escritos da humanidade, né, essas anotações que eram colocadas nos sarcófagos das múmias para, de alguma forma, né, servir de referência, servir de guia para esses espíritos, para que eles caminhassem no Hades em direção a Osíris, né, em direção a esse Deus que os encaminhariam de volta à vida. Então, esse conjunto de anotações que foram reunidos e formaram o chamado livro Saída para a Luz do Dia, ou o Livro dos Mortos, que na verdade é o conjunto, não é um livro propriamente dito, mas é um conjunto de anotações que foram encontrados pelos historiadores e se juntaram e formaram esse conjunto de instruções. Já trazia para a gente essa teoria confirmada por meio de Leon Denis, né, no seu livro, O Problema do Ser, Destino da Dor, também, lá no capítulo 17, quando ele traz para a gente que, voltemos à antiguidade, o Egito e a Grécia adotaram a mesma doutrina. A sombra de um simbolismo mais ou menos obscuro esconde-se por toda a parte a universal palingenesia. Nós sabemos que palingenesia, na verdade, é um mesmo conceito que os espíritas, que Kardec tratou da reencarnação, que seria o retorno à vida. Então, palingenesia vem a ser renascer novamente, vem a ser retornar à vida. Isso vinha sendo tratado já pelos nossos sábios da antiguidade, justamente com esse termo.
Isso é encontrado, inclusive, no nosso Novo Testamento. Em Mateus, nessa passagem, no capítulo 19, versículo 28, que ele traz para a gente, Jesus lhes disse: Amém, vos digo que vós que me seguistes, no renascimento, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis sob 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui o Haroldo Dutra Dias, ele traz para a gente que o sentido, muitas vezes, dessa palavra, ele é utilizado de forma equivocada em algumas traduções, e que esse sentido real é o sentido de renascimento, o sentido da reencarnação, sentido da regeneração do espírito. Né? Poderíamos agregar também aqui o sentido da palingenesia, que é o mesmo sentido como sinônimo. Então, esse sentido da reencarnação, ele vem sendo trabalhado por toda a nossa história. Né? Passa pelo nosso Novo Testamento, filósofos como René Descartes, como pai da filosofia moderna, que pega todas essas potências trabalhadas, né, por Sócrates, Platão, Pitágoras, por Homero, lá no Ilíades, as obras lá do passado, Ilíadas, ele traz para a gente e mostra que a inteligência pertencia à alma e não ao cérebro. Então, René Descartes, ele é pai do dualismo, né? Porque ele consegue mostrar que nós somos 2 em 1, na verdade. Né? Nós somos um corpo físico, mas com uma alma imortal. E que a sabedoria pertence a essa imortalidade. William Crookes, vencedor do Prêmio Nobel de Física de 1906, ele traz para a gente diversos experimentos que ele fez por meio de uma médium, né, por meio de materializações de espíritos. Ele fotografou, ele pesou materializações, ele pegou esse médium que materializava um espírito, pesou antes e depois da materialização, ele viu uma mudança radical de peso, quase a metade após essa doação fluídica. Ele pega, com a ajuda dos espíritos, ele materializa uma mão dentro de uma massa de parafina, e ao espírito se desmaterializar, essa luva ela fica perfeita com todos os traços, coisa que jamais poderia ser feita, porque ao tirar a mão, esse molde se destruiria. Então a gente vê aqui que a gente agora já consegue entender nesse ponto o que é virtude, que ela nos encaminha para o bem, que é o sentimento de excelência, né, de plenitude moral. A gente já viu alguns exemplos, a gente entendeu as 4 virtudes cardeais e as 3 virtudes teológicas, e vimos a sua interconexão, as suas interconexões. Nós vimos que as virtudes elas estão diretamente ligadas à felicidade plena do espírito, porque é o que é imortal, é belo, é sublime, carrega o que é perfeito, porque isso é a essência da criação, é a essência de Deus. Então a principal pergunta agora, como trabalharmos as nossas virtudes? Como trabalharmos? É o que a gente vai ver agora. Bom, Paulo já dizia, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Marcos trazia para a gente, pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, a nossa resposta de como trabalhar as nossas virtudes, a gente vai pedir ajuda a Pedro. Pedro vai trazer para a gente lá na sua 2ª epístola, ele vai trazer o seguinte, ele vai acrescentar a importância do estudo para trabalhar as nossas virtudes. Então ele vai mostrar para a gente que uma das ferramentas para trabalhar essa virtude é o estudo. Ele traz para a gente, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Quer dizer, acrescentarmos, melhorarmos, trabalharmos as nossas virtudes para que potencializemos a nossa fé. E a virtude, o conhecimento. Por meio do estudo, por meio do aprendizado, por meio das reflexões, por meio das nossas meditações em cima de alguns temas, nós vamos aprimorar as nossas virtudes. E a busca pelo conhecimento nos leva a vencer as nossas más inclinações. É o que Pedro nos orientou. Mas como fazer isso? Né? Então, o conhecimento ele é interessante, ele é importante e primordial nessa caminhada.
Mas nessa busca desse conhecimento, a gente pode ser ainda induzido pelas nossas más inclinações e a gente até ter entendimentos errados. Então, como domar essas más inclinações? Como domar esses estímulos que, mesmo diante do conhecimento, ainda nos estimulam numa posição contrária, a um entendimento equivocado? E aí a gente vai pedir ajuda lá no Livro dos Espíritos, na questão 909, que Kardec pergunta: o homem sempre podia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? E os espíritos respondem: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. E ainda completa um desabafo. Isso os espíritos. Como são poucos os que se esforçam entre vós. Então aqui a gente começa a entender que a gente precisa buscar o conhecimento necessário e, principalmente, ter essa autorreflexão de entendendo o que é certo, o que é errado, a gente se esforçar nesse caminho, a gente se esforçar verdadeiramente em domar os nossos excessos, né? Domar aquelas paixões que estão tentando nos dominar. Na questão 913, Kardec pergunta: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Qual o que pode se considerar principal para que a gente precise trabalhar, né? Qual das nossas más tendências que funcionam como elementos principais para o nosso erro, para as nossas decisões equivocadas? E os espíritos respondem: já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam, pois, para esse fim, para combater o egoísmo, porque aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral, já nesta vida deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça. Com o amor, com a caridade, ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, ele é incompatível com o amor, com a caridade, né? Ele é compatível com tudo que é bom. Então, uma reflexão que a gente faz agora, né? Será que estamos lutando contra esse egoísmo que ainda resiste em nós? Sabemos que somos ainda muito imperfeitos, né? Que estamos nessa caminhada, mas será que hoje nós não que vencemos completamente, porque somos imperfeitos por isso, porque ainda temos vivos esses sentimentos negativos, de imperfeitos dentro de nós. Mas será que nós já estamos, como a gente viu na questão anterior, nos esforçando em combater esse egoísmo? Será que a gente já está realmente olhando esse egoísmo de frente, com coragem, com a virtude da coragem, da fortaleza, para vencê-lo a cada dia? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. Então, se o egoísmo é o pior dos vícios, o que precisa ser erradicado no nosso coração? Qual a principal virtude que nos auxiliará nessa jornada? Então, se o egoísmo é o pior dos vícios que precisa ser erradicado do nosso coração, qual a principal virtude que nos auxiliará nessa jornada? E aí a gente vai pedir ajuda lá no livro Caminho da Luz, A Caminho da Luz, né, no capítulo 12, que trata da manjedoura da vinda do nosso amado Mestre Jesus, que diz o seguinte: a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Então, Jesus, como nosso guia e modelo, veio trazer para a gente
o principal ensinamento, que é o amor. E para começar essa caminhada de ensinamento, ele trouxe o maior símbolo de humildade, que foi a sua chegada no mundo, o seu nascimento, num local simples, humilde, sem nenhum luxo, sem nenhum tipo de regalia, mostrando para a gente que a humildade, né, ela representa a chave de todas as virtudes para a nossa caminhada, para o nosso crescimento. Lá no capítulo 17, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, lá no item 3, o item Homem de Bem, né, esse capítulo traz para a gente um ensinamento surpreendente, formidável, profundo, que a gente agora vai pegar tudo isso que a gente viu sobre virtudes e a gente vai materializar nesse ensinamento que o livro dos Espíritos, que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que gostaria que lhe fizessem. Esse homem de bem, né, tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Olha o exemplo de Sócrates, quando ele toma o seu cálice de cicuta, né? Em nenhum momento ele se deixa levar, ele tem fé, ele tem coragem, ele tem a prudência, né? Ele sente que a sua atitude ela está calçada pelas virtudes necessárias para a sua evolução. Continuando, o homem de bem encontra a satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, em fazer felizes os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar do interesse dos outros antes do seu próprio interesse, contrariando ao egoísta, que calcula os proventos e as perdas de toda ação generosa. O homem de bem, ele é bom, é humano, é benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Olha a importância de conhecer as nossas imperfeições, né? Do conhecimento, da busca, da reflexão, para que a gente possa identificar e, com coragem, transformá-la a cada dia. Emprega todos os esforços para fazer dizer, no dia seguinte, que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Então, aqui, para a gente finalizar, essa maravilhosa reflexão trazida nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai... Eu trouxe agora aqui um trechinho, né, da mensagem de François-Nicolas Madeleine, lá em Paris, 1863, quando ele traz para a gente, lá no capítulo 17, na parte de Instrução dos Espíritos, ele traz uma mensagem linda. Eu separei um pedaço que, para coroar, fechar com chave de ouro o nosso encontro de hoje. Ele traz para a gente: afastai, porém, de vossos corações tudo o que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre tiram o encanto das mais belas qualidades. Mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. É pelo orgulho que as humanidades sucessivas se têm perdido. É pela humildade que um dia elas haverão de redimir-se. Então aqui, eu desejo do fundo do coração que a gente consiga internalizar, todos nós, né, todas essas virtudes que trabalhamos, que possamos ter a sabedoria de buscar o conhecimento necessário
por meio das filosofias, por meio da doutrina espírita, por meio da ciência, né? Por meio de todas essas potências que trazem para a gente, que nos ampliam os horizontes, para que a gente tenha essa temperança de afastar tudo que é excesso, de afastar tudo que é paixão dominadora, né? Que a gente tenha a justiça em cada ato, que a gente não entre no espaço de ninguém, que a gente consiga viver em sociedade de forma plena, de forma, né, harmoniosa. E que, sobretudo, tenhamos a coragem de trilhar cada um desses degraus, dessa linda escada que vai nos conduzir a esse abraço amoroso do Mestre, que está lá nos aguardando. Então, que a gente tenha essa serenidade, essa paz, essa força, essa coragem, essa fé, essa esperança, todas essas virtudes que permeiam o nosso espírito, que possam ser potencializados para que cada um desses degraus seja trilhado a cada dia, a cada existência, a cada ação, a cada atitude, a cada pensamento, sobretudo a cada novo amanhecer, que nossos sentimentos sejam renovados, que nossos pensamentos sejam depurados, que as nossas atitudes sejam direcionadas a essa luz sublime. Agradeço a todos, que tenhamos uma semana de muita paz e um beijo no coração de todos. Graças a Deus. Pai amado, amado Mestre Jesus, te agradecemos, Pai, mais esse dia, te agradecemos por mais essa oportunidade de aprendizado, por mais essa oportunidade de reflexões. Agradecemos por todos esses trabalhadores que tanto nos ajudaram, que nos auxiliaram nas nossas reflexões, nos nossos pensamentos, que nos guiaram até aqui para recebermos esse presente, que são essas vibrações salutares de amor e paz que aqui nos foram presenteados. Pedir a Ti, Pai, que guie os nossos passos. Sabemos que sabemos o quanto somos imperfeitos e o quanto precisamos para trilhar essa nossa caminhada em direção a Ti. Sabemos que precisamos, mais do que nunca, trabalhar as nossas virtudes. Precisamos dessas potências para moldar as nossas atitudes diárias. Então que o Senhor fortaleça, Pai, o nosso pensamento, fortaleça o nosso entendimento, fortaleça a nossa fé, fortaleça cada passo, cada atitude, cada decisão, para que possamos ter a coragem, a sabedoria, a temperança, a justiça, a fé, a esperança, mas, sobretudo, termos o amor em cada uma das nossas atitudes, em cada uma das nossas ações. Que cada dia seja um novo dia de oportunidades aproveitadas para o nosso melhoramento, Pai. Pedimos a Ti que envolva o nosso lar, que envolva todos aqueles que amamos, que envolva a nossa casa em vibrações de paz, de amor, de luz, de união, de serenidade, Pai. Que envolva o nosso globo, que o nosso planeta seja envolvido em vibrações de harmonia, de união, de paz, de esperança, levando em cada um dos corações, em cada um daqueles irmãos necessitados que se encontram em situações de dificuldade, que possam encontrar essa esperança, essa força, essa fé. Que o Seu amor, Pai, sirva de energia renovada diariamente para o nosso ser, nos encaminhando e nos impulsionando, Pai, para essa luz divina, para o Teu abraço amoroso. Agradecemos por tudo, em Teu nome, Pai. Damos por encerrado o nosso encontro de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
Consolador.